pessoas dizendo assim, vocês guardam o sábado, nós guardamos o domingo. Aí o outro diz, mas que o domingo é dia do sol, consagrado ao sol, vocês estão pecando e tal. E aquela discussão, eu guardo o sábado, eu guardo o domingo. Não, nós não guardamos nem sábado nem domingo como dias especiais, nós guardamos todos os dias. O cristão é templo do Espírito Santo. Nós não guardamos um dia para ir ao templo. Nós, ao contrário disso, todos os dias nós somos habitados pelo Espírito Santo e nós somos templo do Espírito Santo individualmente. Agora, aproveitamos o domingo, que já é um dia de descanso oficial, e vamos então congregar. Vamos à escola bíblica dominical, vamos ao culto público, vamos nos reunir com os irmãos, vamos celebrar. Então tudo isso nós fazemos para aproveitar um dia que já existe de descanso. Agora existem aqueles que o dia de descanso dele é na quarta, outro é na segunda, outro é na terça. Não importa, importa que um dia que ele está aí em descanso, o dia que ele tem mais tempo, ele se dedique mais ao Senhor, se dedique a evangelizar, a orar, a jejuar, a meditar na palavra de Deus, a evangelizar, a fazer a obra de Deus, a participar, a ter mais tempo de comunhão com Deus, buscar a comunhão e intimidade com o Senhor. Agora, todos os dias o crente deve se levantar, aí ter um horário para ele orar, conversar com Deus individualmente. Aquilo que Jesus disse, entra para o teu quarto, conversa com o teu pai em secreto. Todo dia. Então, esse dia é todo dia. Você deve ter um momento de comunhão íntima com o Senhor todos os dias. Todos os dias o crente deve ler a palavra de Deus. Ele deve ter aí o seu momento de leitura bíblica, de meditação na palavra de Deus. Isso deve ser normal na vida do crente. Agora, o dia que você tem um descanso maior, que você tem um espaço maior, então você terá maior espaço para usar nessas coisas de oração, de jejum, de meditação na palavra de Deus, de cultuar ao Senhor, e também deve aproveitar esse dia para se reunir com a igreja, já que você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se reuniu para cultuar o Senhor, então é sua obrigação, é sua alegria, é o seu prazer estar ali com o corpo de Cristo. Então, nos tempos de Neemias, esse dia estava sendo ridicularizado. Por quê? Porque estava usando o dia que era obrigatório, não era um prazer, uma alegria, era uma obrigação, era obediência a um mandamento dado por Deus aos israelitas. Então esse dia tinha que ser um dia separado, obrigatoriamente separado para Deus. Era um dia que visava também o quê? A aliança ser renovada, a aliança ser comprovada realmente. Então os judeus, eles deveriam nesse dia estar dedicados totalmente a Deus como um sinal de que estavam em aliança com Deus e de que obedeciam a palavra de Deus, a ordem de Deus para eles. Então eles deveriam nesse dia descansar de todo o trabalho, se dedicar exclusivamente a Deus. Então, o que estava acontecendo? Vinham comerciantes, colocavam ali as suas bancas, vamos dizer assim, lá fora da cidade, e já estavam chegando à cidade, entrando para dentro da cidade com comércio. Então o sábado já não era mais um dia consagrado ao Senhor, e estava sendo um dia já consagrado a compras, a comércio, a ganhar dinheiro. E nós sabemos que o comércio sempre traz aí um outro lado por detrás, que é aquele lucro em cima daquilo que se compra. Então começa a haver o quê? Procura por preços menores, começa a haver ofensas por aquele que vende mais caro, começa a haver aquele que quer vender mais barato e acaba sonegando impostos, e aquela disputa, começa a haver então um tipo de
coisa que chama a inimizade, a separação, a discussão. Começa a haver aí a preocupação com o pagamento. Então era um dia que estava sendo deixado de ser um dia consagrado a Deus e estava passando a ser um dia consagrado então às coisas do mundo, às necessidades humanas, puramente humanas, e o Senhor estava sendo esquecido e a consagração a Deus estava sendo esquecida. Então aquele dia passou a ser um dia de ganhar dinheiro para alguns e um dia de ir às compras para os outros. Então Neemias teve que agir então severamente para que o juízo de Deus não fosse aplicado sobre toda a nação por causa disso. E é o que ia acontecer. Então Neemias mandou cerrar os portões da cidade, fechar os portões assim que o sol se pusesse na sexta-feira, até então o sol se pôr no sábado. Então os portões ficavam fechados e assim se evitava que os comerciantes entrassem à cidade ou que alguém que estava na cidade saísse lá fora para comprar alguma coisa. Mas o que aconteceu? Os comerciantes insistiram nisso, continuaram lá fora dos portões e isso estava causando então um problema sério, que as pessoas queriam sair, já que tinha um comércio lá fora. E cada um, quando tem a oportunidade, que não quer consagrar o dia a Deus, ele quer de todas as maneiras aproveitar a oportunidade para estar no comércio, né? Então as pessoas começaram a exigir que os portões fossem abertos, começaram a ficar olhando lá para fora, subiam lá nos muros para olhar o comércio como é que estava. Alguns conseguiam escapar, sempre tinha um jeitinho, já que eram várias portas. Talvez já começasse alguém a subornar alguém que estava na porta para abrir a porta. E começou aquela coisa. Então Neemias foi aos comerciantes e então falou duramente com eles que se eles continuassem ali, eles seriam até presos. E eles então deixaram de ir. Então puderam agora passar o dia de descanso consagrado a Deus, sem aquela tentação de ir ao comércio. Eles começaram novamente a buscar o Senhor e aproveitar então realmente o dia que era consagrado a isso, que era para eles o sábado. Começaram a entender que aquele dia era um dia de buscar ao Senhor, de se consagrarem ao Senhor, de se dedicarem ao Senhor em agradecimento a Deus por tanta coisa que Deus estava fazendo por eles. Eles estavam realmente sendo aí novamente uma nação. Eles estavam prosperando, estavam ali já com os muros prontos, com os portões prontos, com o templo funcionando. Se eles olhassem um pouquinho para trás, para o passado deles, eles iam ver que eles estavam escravizados lá na Babilônia, não tinham onde se congregar, não tinham como se reunirem, estavam tristes, estavam pobres, escravizados. Então, se eles olhassem um pouquinho para trás, eles veriam que deveriam realmente aproveitar aquele dia e consagrar aquele dia ao Senhor e se alegrar na presença de Deus por ter a oportunidade de ter um dia na sua nação, dentro da sua cidade escolhida para isso, para prestarem culto ao Senhor. Então, em nossos dias, é muito importante que nós não nos tornemos como alguns religiosos que ficam aí brigando por causa de dia, de guarda de dia. Não deve ser para nós aí uma coisa imposta e nem ninguém deve acreditar agora que só vai ser salvo ou só pode ter intimidade com Deus se alguém aí de repente guardar o dia de domingo. Então não faça do domingo o que muitas religiões têm feito aí com o sábado. Nós não podemos nos justificar diante de Deus pela guarda de um dia. Deus age conosco através da sua graça, da sua misericórdia e sempre porque estamos em Cristo, que cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Então aqueles que procuram se justificar pela lei, da graça,
eles têm caído. Então cuidado, se você começar a querer se justificar diante de Deus, você vai cair da graça. Nós não recebemos aí o Espírito Santo para morar em nós porque nós fizemos alguma coisa ou porque merecemos. Ninguém foi batizado com o Espírito Santo porque fez aí um sacrifício ou porque guardou um dia. Não. É tudo pela graça de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus para conosco. Sempre via Jesus Cristo. Sempre através do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então não é pelo nosso sacrifício, não é pelo nosso merecimento, não é porque nós guardamos um dia, nada disso. Tudo acontece pela graça e misericórdia de Deus e sempre através de Jesus Cristo. Se nós agora achássemos que de repente as coisas de Deus são por merecimento, porque nós fazemos alguma coisa, nós estaríamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Então você lê aí Gálatas, capítulo 5, versículo 4, falando sobre isso. Veja aí Gálatas 2, 21. Quanto ao fato de congregar aí no dia de domingo, no primeiro dia da semana, eu posso testemunhar o seguinte: uma igreja onde existe um avivamento, as pessoas têm um desejo muito grande de se congregarem. E outra coisa, as pessoas, quando estão congregando, não estão preocupadas com o relógio. Porque tem muita gente congregando, mas preocupado com o relógio. Preocupado com o que vai fazer lá fora. Pessoas que estão o tempo todo lá dentro da congregação, mas estão pensando lá fora. Não estão realmente prestando um culto a Deus. Estão mais preocupados com o mundo lá fora do que com aquele momento que estão ali, que deveriam aproveitar esse momento para estar cultuando ao Senhor. Nos dois avivamentos que eu participei, tanto na congregação Monte Tabor como na congregação Monte Hermon, nós tínhamos dificuldades para que as pessoas saíssem do templo e não para que as pessoas estivessem no templo. Muitas pessoas nós tivemos que carregar as pessoas para fora do templo para poder ter um horário de limpar, de fazer uma limpeza no templo, porque as pessoas não queriam nem sair do templo. As pessoas ficavam contando os minutos para estarem ali cultuando ao Senhor. Bem diferente do que nós temos hoje, do que nós vemos na maioria de nossas congregações. Então, durante um avivamento, as pessoas amam estarem juntas, estarem evangelizando juntas, estarem congregando juntas, estarem ali adorando ao Senhor juntas. E, se possível, eles querem até morar lá dentro do templo. Então o problema não está no dia, não está na obrigatoriedade de se guardar um dia. O problema está na vida espiritual de cada um, na comunhão que ele tem com Deus, no desejo que ele tem de cultuar a Deus. Quanto mais avivado, mais desejo de estar congregando, de estar fazendo a obra de Deus, de estar se consagrando para Deus. A nossa grande falha hoje é exatamente essa. Nós buscamos muito uma religiosidade e não um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Nós buscamos muito conhecer a palavra escrita, mas buscamos pouco conhecer aquele que é o autor dessa palavra, o inspirador dessa palavra. Nós temos que dar mais valor à intimidade com o Senhor, à presença de Deus conosco em nossos cultos, do que aí assistirmos ao culto. Nossos cultos têm horário para tudo, menos para Deus. Existe horário para cantar, cantar e cantar até não aguentar mais. Existe horário para tantos avisos, tantas conversas que não tem proveito nenhum. Existe horário para se admirar a sabedoria de alguém falando, pregando.